Com Arthur Igreja. Hoje, Arthur Igreja fala sobre Pix, funcionalidade e novidades no meio de pagamento. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Henrique. Boa tarde você, o ouvinte que está aqui acompanhando o universo digital. Hoje eu vou falar sobre o Pix, esse importante mecanismo de pagamentos instantâneos que recentemente completou um ano e que terá muitas novidades nas próximas semanas e também nos próximos meses. Então, é muito importante colocar em perspectiva por que o Pix era fundamental. Afinal de contas, nós estávamos fazendo transferências usando DOC e TED até recentemente e pagando taxas muito altas, 10, 15, 20 reais, para simplesmente transportar o seu dinheiro de uma conta para outra. E aí nós temos que lembrar que essas modalidades, além de demorar, o TED é instantâneo, mas o DOC tem um atraso aí de 24 horas, só funcionava e continua funcionando durante os 5 dias da semana e em horário bancário, ou seja, dentro da janela de atendimento das agências. Isso não parece fazer muito sentido numa economia em que nós temos tanta tecnologia, instantaneidade e gratuidade ao nosso redor. Então os bancos, eles cobravam essas taxas de 10, 15, 20 reais usando uma mentalidade do passado, a cobrança dos serviços presenciais. Numa época em que esse dinheiro, além de gerar vultuosos lucros para essas instituições, ajudava a pagar a estrutura física. Hoje nós vemos um fechamento crescente de agências, as agências se tornando pontos de relacionamento, lugares mais compactos e com menos pessoas trabalhando ali. Bom, dito isso, o Pix ele ajudou a incluir muitas pessoas. Então imagine, para aquele pequeno comerciante que está vendendo um item que custa 10, 15 reais, se ele tivesse que usar uma maquininha, ele tem que pagar uma mensalidade, uma anuidade, ele também tem um certo valor debitado, dessa transferência, então tudo isso dificulta, principalmente para o pequeno comerciante e para o prestador de serviço. Então o Pix tem um papel muito importante de inclusão digital e de bancarização das pessoas. Claro que quando eu estou falando de bancarização, eu falo das fintechs, dos bancos e das cooperativas de crédito. Hoje nós temos centenas de instituições que participam desse mercado tecnológico e financeiro no Brasil. Resultado disso tudo, queda nas taxas e quem ganha com tudo isso é o consumidor, que passa a ter mais opções. Então o Pix, ele passou por um período em que ele passou por vários ajustes, Então isso é necessário e é muito natural quando o assunto é tecnologia. Tivemos recentemente essa limitação das transferências entre 22 horas e 6 da manhã e muito se fala de golpe do Pix, Então, na verdade, o Pix ele é utilizado para praticar golpes. As pessoas enviam links maliciosos, elas se passam por familiares, por amigos, para tentar fazer com que a pessoa transfira recursos. Então, no final das contas, o consumidor não pode ter medo ou culpar o Pix. É muito importante saber fazer um bom uso. Então, no final das contas, a tecnologia sempre é assim. Um carro pode ser um instrumento que te leva a, ter muito mobilidade, facilidade na sua vida, ou pode se tornar uma arma muito perigosa, depende como você utiliza. Então é por isso que é importante ter domínio e ter prudência sempre quando o assunto é tecnologia. E falando das novidades, nós teremos aí no final de novembro a chegada do Pix Saque e Pix Troco, ou seja, você vai poder ir em estabelecimentos comerciais para conseguir fazer uma determinada compra e pedir um valor adicional e receber esse valor em papel moeda. Então é mais uma facilidade, porque o consumidor ele não vai precisar ir até uma agência nem até o caixa 24 horas. Ele vai poder sacar em instituições do comércio. E isso também para os comerciantes vai ser muito interessante, porque já que nós temos um crescimento do e-commerce, as pessoas vão cada vez menos até as lojas. E se elas entrarem nesse estabelecimento para fazer um Pix Saque ou um Pix Troco, aumenta a chance dela descobrir outros produtos e realizar uma transação nesse estabelecimento. Então vai ser um ganha-ganha para todo mundo. E no aniversário de um ano, nós tivemos aí uma série de comunicados por parte do Banco Central sinalizando que nos próximos meses nós devemos ter o Pix com pagamento por aproximação. Nós temos que lembrar que também está chegando aí o Pix Boleto, Então o boleto também representa um custo importante para muitas empresas e o Pix tende a ocupar esse espaço também. E também pagamentos internacionais.
Lembrando que aí também existe muita burocracia para fazer pagamentos para quem vai viajar. Então hoje as taxas são muito altas, poucas instituições podem fazer essa operação de câmbio e o Pix também vai adentrar nesse território. Enfim, muita novidade, muita coisa acontecendo e mais uma vez enfatizo aqui que quem ganha com tudo isso é o consumidor brasileiro. Esse foi Arthur Igreja, amanhã ele volta.